Boa, garoto. Começando o review do último capítulo desse livro maravilhoso que está mudando vidas. A gente pulou o capítulo 5 porque ele é um monte de história, né? Tinha combinado isso. Alguém leu alguma das histórias? Quer compartilhar alguma coisa? Porque eu pulei. Né? Pulei também. E o capítulo 6 palavras finais, não lembro como que é o nome dele. E é um monte. É um parágrafo. Mas ele sintetiza, que eu achei bem bacana, tudo que ele falou de forma bem detalhada, ele coloca bem sintetizado, né? E, cara, eu acho que é um belo de uma coisa, de um highlight para você deixar guardado em algum canto, para você ler periodicamente e lembrar de fazer ou que não fazer, ou se isso pode te guiar de alguma forma. E como foi para você essa leitura doida, maravilhosa? Achei interessante no final que ele pontuou alguns pontos negativos bem fortes da resistência que pode ter a um staff na empresa. Ele cita o arquiteto tirânico. Ele fala que ter um líder técnico forte, às vezes, já foi ruim no passado. Houve discussões entre o pessoal técnico e os managers, e algumas empresas ainda têm receio disso. Então, em alguns lugares, mantém a porta fechada para staff. Ele fala que é papel também dos novos staffs quebrarem esse mito e mostrar que liderança técnica e gerência andam junto. Eu não lembro dele falando disso em outros lugares do livro, dessa resistência da parte da gerência. Inclusive, uma parte... Quer falar, André? Não, você vai falar que eu não lembro também. Eu só ia comentar que teve aquela parte também que dá dicas de como os managers podem interagir com o staff, né? Dá dicas para os managers, né? Achei interessante essa parte também. Queijo por embaixo da porta resolve, né? Maneiro. E fora o que ele falou, o que mais vocês vão levar de lição desse livro? O que mais chamou a atenção nessa reta final, talvez? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu até grifei aqui também, ele falou para você ter a mesma accountability do gerente. Verdade. Eu achei isso bem interessante. Falou, olha, nesse cargo você tem o mesmo accountability daqueles caras. Vocês estão no mesmo barco. Isso é uma baita de uma verdade, cara. Uma baita de uma verdade. Talvez em alguns níveis, dependendo da empresa, né? Hierarquicamente, onde o staff pode estar, mas eu acredito muito nisso. Muito nisso. As responsabilidades são bem parecidas, são iguais. O que mais gostei, que de certa forma ele, sem tirar da cartola, porque não inventa nada, ele só entrevista um monte de pessoas, ele consegue trazer um pouco de visão do que é um staff engineer, ou melhor, o que tem depois de sênior, né? Sem precisar você pular para uma posição de manager. E isso, como tudo, tem os seus pontos bons, né? Que tendemos a gostar de fazer catalogação de coisas, mas ao mesmo tempo também pode chegar a certa forma em delimitar um pouco o papel do staff ou de um cargo superior a um sênior. Mas igual que um sênior também tem os seus limites, e um júnior e um pleno. Mas, no geral, achei muito legal que traz essa visão do que é, como chegar, o que tem que fazer, o porquê é importante. Então, principalmente para quem já é staff e tem que guiar carreiras de quem quer chegar a staff, dá uma baita de um guia de como justificar algumas coisas que antes não sabíamos como justificar, né?
Por exemplo, seja visível. Ah, mas por que precisa ser visível? Às vezes era aquilo que, bom, porque não tinha muito argumento. Agora talvez temos um pouco mais de argumentos. E como isso, muitas coisas. Então achei bem bacana. Concordo. Eu confesso que eu tô com medo de falar que essa foi a minha melhor leitura esse ano, porque o ano começou agora, né? Mas eu não vou me surpreender se essa, de fato, se provar a melhor leitura que eu fiz esse ano que vem. Porque, cara, eu não sei. Esse livro já foi me apresentado outras vezes, em outros momentos. Eu nunca. Assim, uma hora eu leio. E agora, finalizando o livro, fica muito claro na minha cabeça tudo que eu faço hoje em dia, assim. E é bom dar nome para as coisas, porque às vezes você faz, você não sabe se você está fazendo porque você é assim, porque alguém te orientou. Mas você percebe que tem uma lógica que você está seguindo e você está gerando esse valor e ver essas coisas e ter essas coisas pararem de ser abstratas na sua cabeça. Cara, para mim foi revelador, assim. Então, é a melhor leitura de 2023 até agora. Isso tem um ponto ruim, né, também, porque você sabe dar um nome, mas aí quando você fala um nome que não leu o livro, não sabe do que você está falando. Por exemplo, eu já fiz X projetos staff. Tá, mas se você não leu o livro, você não sabe que é um projeto staff. Então, tem esses pontos também, né? Tem uns prós e os contras. Tem realmente. Os próprios arquétipos, né? Então, assim, Também. quem lê o livro talvez possa ficar envezado em procurar esse arquétipo. E se não prestou atenção que não existem só aqueles arquétipos e que podem talvez até haver misturas deles, dependendo do contexto, etc., mas que você tem algum viés que você goste mais de atuar, a forma que você gosta de atuar, o que a sua empresa, ele fala também isso em alguma parte do final, que tem empresa que ela quer um arquétipo, né? Então ela precisa construir aquilo e não tem espaço para um outro, né? Então você às vezes tem que saber observar aquilo. E agora você sabendo os nomes, você sabe observar aquilo. Você sabe até classificar as pessoas. Você falou de classificação. Então você vê seus pares trabalhando e fala, pô, esse é mais assim, esse é mais assim, esse é mais assim. Aí você consegue ver como eles estão galgando o espaço da empresa, a visibilidade deles. Então, conhecer esses termos, essas coisas, está sendo, novamente a palavra, revelador, cara. Está sendo muito bom. Eu gostei também muito desse livro. Eu acho que logo nas primeiras páginas você já vê que ele agrega, né? Primeiro que você conhece a agenda dos arquétipos, agenda de compromisso, você vê a diferença. E fala de Stephen Engineer, porque eu acho que quando você está iniciando, eu não sei se vai entender tanto, mas uma coisa que logo nas primeiras páginas fala trabalho no que importa e evitar pescar. Nada pior do que você pegar uma atividade que é de alto esforço e de baixo impacto. E eu lembro que já passei por isso, fazendo uma migração de um MongoDB para o HBase. Todos os dados iam migrar para o HBase. Lembro que eu escutei na minha avaliação, mas você só fez uma atividade, você levou um mês para fazer uma atividade. Enquanto as outras atividades do pessoal era tipo criar um controller, fazer teste unitário. Você via que em termos de entrega do ticket do Gira, era muita coisa que os outros entregavam comparado com um, porque eu não sabia nem por onde começar. Então eu coloquei migrar banco. E aí você fala, cara, eu não soube dividir. Eu trabalhei em um negócio que estava atrasado, de alto, e era muito complexo. Então, você tendo uma maturidade já de experiência, você fala, como que eu dei uma bobeirada dessa? Porque não agrega, não dá nota. Outros pontos que eu comentei, acho que se o título importa, e logo em seguida veio adquira o título aonde você estiver, porque você também não precisa citar só o seu título, você pode continuar se desenvolvendo independente do título. E o Uri tocou no capítulo 3, algo que também é muito importante, que fala um pouco sobre as minorias e que as mulheres acabam subindo de cargo, mudando de empresa. Isso, de fato, foi minha trajetória. Então, é um baita de um livro mesmo. Sem sombra de dúvidas. E você, Alberto, tá quietinho? Não gostou? Não...
Foi mal. A última parte eu acabei perdendo. Eu precisei dar uma saída, mas você tá pegando as impressões da galera, é isso? O que você achou do livro no final? Tudo Eu mais? achei bacana, achei que é como se ele, igual você comentou, ele deu nome para muitas coisas que a gente só ficava muito subentendido, né? Tipo, pô, tem um nome para isso, né? Quer dizer, tanto é que logo no começo ali, por ele descrevendo os arquétipos, né? Eu já estava vendo que eu já estava me encaixando em alguns, sendo que meu título ainda hoje é sênior, né? Só que, igual a Mariana falou também, tarefas complexas, que às vezes é difícil de dividir, é, isso só com o tempo mesmo. Hoje eu já estou mais esperto. Principalmente, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa em que eles dão bastante ênfase na parte de verificar realmente as atividades que os devs estão fazendo e tal. Então, quando eu estou numa dessas, eu já tenho alguns cards preparados para me traquear com isso, né? Para eu ter respostas, porque já tomei muito na cabeça. E não só com isso, outras coisas também, né? Mas essa questão do arquétipo aí, que a gente acaba se identificando, às vezes, com do arquiteto, da mão direita, né? E às vezes fala de coisas que a gente nem sabe, né? Que são mais comuns em empresas maiores, em empresas menores. Eu achei que ele trabalhou várias dimensões, assim, né? E ali no final ele dá algumas sugestões, dicas de material, é aquele resuminho que você falou, né? Tem que deixar fácil ali, né? Esse livro provavelmente é aquele que vale a pena reler depois de algum tempo, né? Verdade. Então, não, eu achei bem bacana também, né? E, de novo, né? Eu sou aquele cara que geralmente compra muito livro e lê muito pouco. O Clube do Livro ajudou pra caramba nisso. Não, hoje tem que terminar esse negócio aqui, vamos lá. Da hora. Ajudou bastante mesmo, achei muito legal essa parte. Maneiro. Você tocou num assunto que é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? Esse encontro. Querendo ou não, esse encontro fomenta a visibilidade para a gente, né? Fomenta o networking, né? Que ele fala tudo coisa que ele comenta no livro. E fomenta a busca de conhecimento, né? Que a gente tem que procurar aí, quando ele me fala lá no livro que tem pouco material, ou talvez até desconhecido, né? Sobre esse próximo passo, e a gente buscar por isso, eu acho que já é um sinal de como a gente está amadurecendo a nossa carreira, né? E não parar, né? Cara, e eu acho que a gente tem que já escolher o próximo livro, tá ligado? Não sei se agora ou depois a gente escolhe no, lá no canal do Pensanca. A gente não pode parar nessa busca, nesse envolvimento, porque eu acho que gerar um hábito bom, tá ligado? Eu tô gostando pra cacete, tá sendo uma bela experiência. E vocês leram os resources, né? Depois disso ele tem E o que são os resources? São vários links. Então ele pega assim, sobre tal assunto, tá aqui um monte de links sobre esse assunto. Alguns links são links para os próprios capítulos, né? Então, e ele dá umas pequenas descrições. Eu gostei, achei um material bem fácil de consulta. Pô, sobre tal assunto. Ele vai lá, ele dá uma síntese, põe uns links, põe uns artigos, tem uma lista de livros sobre assuntos, né? Sobre palestras, talks, né? Eu falei, caramba, é um compilado desse monte de coisa que pessoas estão fazendo, além não querendo falar das histórias, né? Mas ele compilou todos os materiais que ele conhece dessas pessoas, que essas pessoas já publicaram, ou outros autores. E, cara, é um belo material de apoio, assim, quando você, talvez antes de você reler o livro, passar pelos receios e falar, pô, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, no momento, talvez, de uma dúvida, de alguma coisa, sabe? Recomendo, demais. Você que mencionou isso agora, uma das coisas que, terminando o livro, penso muito é, tipo, o cara fez um trabalho para escrever. Ou seja, você lê o livro e pensa, pô, o cara está cagando um monte de regras. Porque tem muitas coisas, tem faz cinco não sei o quê, faz não sei quanto. Tipo, muito, muito detalhado, né? Mas
quando você vê todo o material que ele recopilou, todas as entrevistas que ele fez, todos os cases que ele traz, você vê que tem um trabalho que ele não tirou realmente da cabeça dele tudo. Ele simplesmente compilou e falou, bom, o average, a média parece que é isso. Então, eu vou escrever em base a isso, não porque ele pensou que isso é o que tem que fazer para chegar a Steph. Isso é o bacana, que é um livro que é baseado em fatos reais, para dizer de alguma forma, né? E isso é muito bom, porque dá uma sensação de que se você quer, você chega lá, se segue aproximadamente uns passos ditados aqui, né? Sim. E eu diria mais, é um negócio que não tem nem a visão, parece que não tem nem a visão dele lá, né? Ele realmente olhou para fora. Sim, Então, eu já cansei de ler esses. Já não levo muito a sério quando eu vejo um livro de um cara cagando regra também, de. Ah, porque a minha experiência me diz isso. Ah, legal. Não, ele sim, pegou a experiência do mercado. Eu não lembro a quantidade de pessoas que ele conversou, mas eu lembro nas histórias Muitas. tem mais de 20, mas eu não lembro se ele menciona uma quantidade. E tem as entrevistas, né, que a gente consegue ver depois. Eu cheguei a ver uma só, nem vi as que legal. outras. Algumas ele tem lá a entrevista que ele Não fez, vi. Ah, que tem os legal. artigos. Cara, eu acho que é material assim, pro ano inteiro para você revisitar, ler artigos, Sim. ver se essas pessoas estão. Né, o livro é de 2021? 2021, acho que é. Não sei. Ver como talvez procurar essas pessoas no LinkedIn, ver como que elas estão hoje, elas continuam sendo staff, se progrediram ainda mais na carreira, sabe? E eu tô tendendo a ler o novo livro, né? Tem um que não é dele, é de uma outra menina, que eu acho que ela é uma das entrevistadas, que ela também fez um livro staff, eu não lembro o nome agora, mas é sobre staff engineering também. Já procuro aqui. E eu tô bem tendencioso a lê-lo na sequência ou no curtíssimo prazo. Justamente para Tânia, né? Tânia Riley. Acho que é um livro 2 anos depois, ou quase 3 depois, ela compilou este outro livro, né? The Staff Engineer's Path. Então, tô na pegada. Vamos ver o que a gente vai decidir. E voltando para esse cara agora, do que escreveu o livro que a gente acabou de ler, ele também tem o site dele, tem uma newsletter, e ele ainda manda artigos lá, de tempos em tempos. Sim. Legal. Sobre essas Will coisas. Larson. Eu comecei a seguir ele no Goodreads. Cara, ele publica o feed ali com novidades, as coisas que ele tá publicando. Bem ativo ainda, né? Bacana isso. Não é um cara que só escreveu e largou, né? Maneiro. Mas eu terminei essa leitura desse livro. Primeira coisa, antes de ler esse livro, eu não sabia que eu era Steph. Depois eu descobri que eu fazia. Eu descobri que eu era Steph lendo esse livro. Falei, nossa, mas eu faço isso. Nossa, mas é assim. Nossa, mas meu dia é assim. E não só isso, como eu descobri vários gaps que eu não tenho. Então eu falava, nossa, mas as pessoas fazem isso quando elas são Steph? Nossa, preciso começar a fazer também. E eu descobri já vários pontos que eu tenho que atacar na minha carreira para realmente ser um bom staff. Que agora eu faço mais ou menos tudo que o staff faz, mas não no nível que ele coloca. Que legal, cara. Nossa, é legal ouvir isso de você, Rodrigão, porque mostra, porque eu me identifico, porque você também se descobriu algumas, assim, não que você aprendeu a ser, mas você descobriu as coisas, eu tô me descobrindo também, tá ligado? Nossa, Eu participei de projetos que fui descobrir depois que eram staff projects. Mas para mim era só um projeto legal ali, tipo um desafio interessante. Bora atacar. De fato. E uma coisa interessante, vocês descobriram, poxa, já faço isso. E eu percebi que dentro desse livro eu consigo encontrar as informações do que eu preciso. E ultimamente eu estava esperando alguém me dar atenção para tirar algumas dúvidas. Eu conversava com um outro, falava, poxa, aqui no livro tá tudo sintetizado. Você precisava agendar com alguém que é staff para conversar, ou precisar do sponsor, alguém com cargo de gerência fala, não, eu vou investir em te colocar nas melhores, umas demandas assim que estejam mais adequadas com o que você quer. E ali você vai descobrindo no dia a dia. E aí você vai descobrindo o sufoco, né? Então, que você não precisa passar por tudo isso, você tem pelo menos uma prévia já do que seria. Eu acho que o pior é quando você fica muito perdido, né? Não saber
qual é o caminho que você pode seguir? Acho que todo mundo, em algum momento, passou por isso de, bom, estou aqui agora, mas qual é o foco, né? E qual é o foco certo? Às vezes você vê várias coisas e talvez, como você falou, né? Você foca energia numa tarefa muito complexa, que pode até trazer muito valor, mas é muito demorada, dá pouca visibilidade, e você perde energia numa coisa que no final não vai dar um retorno. Já não estou falando financeiro, mas até de reconhecimento, talvez até uma tarefa chata que no final é só codar muito, mas também não é tão relevante. É curioso entender um pouco o caminho sem precisar que ficar perdido, né? Como já ficamos muitas vezes. Sim, sim. Ô, Mariana, então é um livro que com certeza você vai recomendar para outras pessoas, né? Com certeza. Hoje à tarde eu já tive uma oportunidade de citar o livro, assim, sabe? Ah, que legal! Então, e aqui na empresa a gente tem um apoio, as meninas acabaram se apoiando e a maioria não está em cargo técnico. Então, esse livro ajuda também, porque ele não tem algo que está explicando sobre uma linguagem específica, e você percebe que você consegue fazer mais meninas lerem. E você vai com esses insights que vocês trouxeram aqui, quando você começa a falar, vira um livro extremamente interessante, e que gera até uma reunião, e a gente tem mensalmente, e eu vou citar esse livro lá, assim, com toda certeza. A gente estava com livros como as mulheres chegam ao topo, coisas assim. Legal. E tem hora que a gente não quer só essa segregação, né? E esse Uhum. livro, ele é muito bom nisso. Ele traz muito conhecimento. Eu vi vocês na primeira vez, eu falei, gente, como são objetivos, como é diferente as reuniões. Então, acho que esse clube do livro, vamos assim dizer, me agregou muito como profissional, não só porque eu fico com os meninos, eu não entendo muitas coisas, ou fica nesse foco com mulheres que não têm tanto conhecimento técnico. E esse livro conseguiu abranger tudo de uma forma a gênero, sei lá como que fala. Legal. Que massa. Bacana mesmo. Hoje, uma das minhas principais sponsors, né? Eu tenho que começar a usar as palavras, né? É uma mulher, a Aline. Nossa, é uma pessoa que eu me apoio muito hoje para conversar sobre carreira, sobre como que ela trabalha. E eu sempre observei ela trabalhando e eu falava, nossa, por que essa menina faz isso? Meu Deus, eu sempre vi aquele monstrinho trabalhando. Nossa, olha como que ela faz, como que ela se envolveu nisso. Eu sempre me perguntava muitas coisas e eu conversava com ela em one-on-ones, em cafés assim, e ela ia me falando as coisas e eu absorvia do jeito que eu conseguia absorver, né? As dicas, conselhos e feedbacks, etc. Agora, com o livro, agora eu sei que ela é ou foi a minha sponsor, consigo identificar outros sponsors que eu tenho, e eu consigo lembrar tudo que ela falava para mim ao longo de todo o período que eu trabalho com ela aqui no PagSeguro. Eu falo, caramba, eu acho que ela leu esse livro com certeza assim que lançou. É muito bom isso, muito bom. E na oportunidade ainda vou falar com ela sobre esse livro. Já até falei para ela que estava terminando que eu queria marcar uma reunião com ela. Muito bom isso aí. Bom, todo mundo gostou, mas todo mundo está, de alguma forma, nesse trilho da carreira. Alguém, assim, pensa em... Olhou alguma dessas atividades e falou, não é isso que eu quero fazer para minha vida? Alguma dessas atividades? Lá, eita! Yeah, sim, yo. Ah, sim, eu já fui staff, hoje não sou mais, ou talvez estou naquela fronteira onde você tem no. Digamos que você exerce um cargo de tech lead sem realmente tê-lo no papel e, portanto, você consegue exercê-lo só quando você quer. E eu não almejo, pelo menos agora, voltar a um cargo de staff. É, eu chego à conclusão de que hoje no meu dia a dia o que me diverte mais é programar. E com a experiência que temos, depois de ter passado por staff, ter passado por manager, ter passado por infinitas posições, até agilista já fui, consegue agregar muito valor no dia a dia
e consegue fazer as coisas muito mais rápido com uma pessoa que simplesmente foi desde middle, de junior, de pleno para sênior e tem 5 anos de carreira. Ah, e é claro isso no meu dia a dia, vendo as pessoas do meu time, pessoas de outros times, é muito evidente isso. E para mim, isso me diverte. Eu fico feliz. É desafiador? Bom, tem desafios técnicos, tem coisas um pouco menos desafiadoras, outras que são mais mecânicas, digamos, mas no final, o que eu quero é ser feliz e passar as 8 horas do dia no final e fazer coisas que eu gosto. Quando preciso entrar em muita reunião, fazer muita politicagem, no final, muita não, mas uma parte importante do dia a dia do staff ter uma certa politicagem, ter uma certa ah, capacidade de barganha, entrar na sala certa para influir. E são coisas que no dia a dia eu gosto de fazer com pequenas doses e não como dose principal. Então, se eu posso fazer desde uma posição de senior plus, digamos assim, para mim está ótimo. É lógico que você não vai entrar nas salas que você gostaria, você não vai poder influenciar em tudo que você gostaria, mas você tem que colocar na balança, né, e decidir o que você quer. E hoje, para mim, isso está bom. Pode ser que dentro de 2 anos decida que não, que eu quero ir para staff de novo ou voltar para manager, inclusive, não sei. Mas hoje, para mim, ir para staff não acho que não vai me fazer feliz. Além de, por exemplo, uma bonificação salarial a mais, que hoje não preciso, não uma coisa que almeje, não tenho gostos caros, luxos caros. Então, para mim, tá ótimo que está como está hoje, porque eu me diverto mais assim que sendo staff. Eu já falei até para meu líder, falei, cara, eu não almejo isso. Então, cara, eu estou te falando coisas do livro porque achei bacana, mas eu não almejo ir para essa posição, pelo menos não agora. Então, não me faça de sponsor de uma coisa que eu não quero, né? Então, Pegar um excelente sênior e transformar num péssimo staff engineer. exato. Não, talvez até poderia dar certo, mas e a felicidade de um, né? Cada um tem Sim, que buscar o que mais te agrada, não? E mais te agrega. você escolheu não participar de algumas salas, não, nem entrar nas salas, né? E ok, eu acho que é super justo. A galera tem que respeitar a sua opinião, você tem que ser feliz e não importa o resto. Acho que é isso E aí. talvez tem salas que eu gostaria de estar e não posso por justamente não estar Sim. no staff. E ok, é o ônus, né? Você Aí coloca você na aceita que, balança. beleza. Ah, É. legal. Mas Uri, eu acho que deve ficar claro para você também. Agora essa fronteira, né? Então você consegue saber que tem esse passo para lá, tem esse passo para cá, aonde você se envolve, onde você se envolve, e com certeza, leve o tempo que levar quando você querer dar espaço na sua empresa ou em outra, não sei, mas você vai fazer com muito bem pensado e com muito mais maturidade, tá ligado? Eu acho que vai ser sensacional para você também. Sim, sim, com certeza, com certeza. É maneiro, maneiro. Eu achei interessante esse ponto que Oriel, é assim que fala o seu nome, desculpa, Sim, sim. Oriel. Pode chamar de Uri. Uri, beleza, Uri. Então, achei interessante esse ponto que você levantou, né? Porque você teve a possibilidade de experimentar, né? E a gente só entende algo que a gente realmente gosta ou não gosta, a gente experimenta. Né? É muito difícil de ficar só ali talvez eu queira isso, talvez isso é bom, isso é ruim. Tá, mas já experimentou? Logo no começo da minha carreira, eu acabei, não foi nem culpa minha, eu acabei trabalhando numa consultoria, né? E acabei não codando muito no começo. Eu acabei mais fazendo PowerPoint. E assim, detestei. Eu odiei mesmo. Então, lá, mas assim, hoje eu tô com outra cabeça, né? Fazem muitos anos. Então, mas foi importante eu experimentar para ver que realmente eu estava num lugar, por mais que, inclusive, várias pessoas almejavam aquele lugar, tudo, e eu falei, não, eu quero sair. E dentro da empresa mesmo, eu fiz um movimento que eu saí, né? E fui criticado, todo mundo falou, mas essa parte que ele falou de você tá feliz e contente, puxa, faz uma falta, né? Exato, Só exato. quem, né? Só quem sentiu mesmo vai saber, né? Então, hoje eu também estou como basicamente um sênior, um contribuidor individual, né? Mas eu penso muito nisso. Eu sou aberto, né? Eu posso até experimentar se
surgir oportunidade e tudo, mas sempre tem em mente do que eu gosto e não gosto, né? Bem bacana esse ponto. Essa parte importante que ele fala no livro, de você não ter medo de se movimentar numa posição que você não conhece ainda, se te oferecem, e você experimentá-la e saber que você sempre pode voltar para trás ou ir para uma posição diferente, né? Tipo, não é isso que você vai para manager e depois nunca mais volta para trás. Não, e isso é um medo que hoje não sei se ainda a galera tem, mas antigamente a galera tinha esse medo, né? Vai para manager e depois que, né? Que faço se não gostar? Hoje eu acho que esse medo a gente tem que perder. Pode ir para manager, talvez uma empresa não dá certo no outra sim, então vai para manager, não dá certo, volta para trás. Sempre vai ter o skill técnico. Se você não passar muitos anos longe do código, você sempre vai ter esse perfil técnico. Vai para staff, vai se desvincular um pouco mais do código, mas sempre pode voltar. Então, acho que isso é um medo que devemos perder. Definitivamente. Esse é um negócio que eu já me sinto mal. Já sinto que não tô codando tanto quanto gostaria. Mas, existem as outras coisas ainda compensando. Mas, Claro, aí cada um compensa, né? exatamente. Você talvez estar fazendo certas coisas a nível empresarial, a nível de companhia, é uma coisa que te agrega muito. O tamanho do impacto é grande, então ainda tem uma Exato. realização de, nossa, estou ajudando tantas equipes ali, mas, pô, queria às vezes passar um dia codando e não consigo. Gosto. Meu medo é justamente de repente ficar tanto tempo longe de codar que de repente eu já perdi aquele negócio de estar, tipo, sabe? Ah, mas isso é como ir em bicicleta, né? Nunca se esquece, né? Espero. Ah, Talvez demore um pouco para pegar, mas. um ponto desse também, se você fica codando e aí você acha que tem que ser produtivo em código, você se transforma no solver. E aí, quando você vai resolvendo problemas, e você vai sendo colocado cada vez mais nas piores buchas. Isso, eu pensei só, é engraçado que fala que toda pessoa que fica resolvendo bucha tem problema de comunicação. Mas tem um porém nisso. É que a pessoa está ali focada em resolver problemas, vai para um outro problema, vai para outro problema. Lógico que a comunicação dela acaba ficando um pouco mais ríspida, talvez, porque você fala, cara, não dá tempo para ficar discutindo nisso. Se a gente já fechou numa arquitetura de solução, e aí você fala assim, não, eu sinto saudade. Gente, mas se a gente só codasse, a gente ia só cair nesse funil de. Vocês não acham? É um ponto de vista. Sim. Ao final é colocar na balança tudo, né? E ver até onde você consegue. Porque no final, essas buchas, às vezes são buchas porque são problemas, às vezes são staff projects. E como o livro diz, esses projetos são os que mais te agregam a nível de crescimento técnico. Não de crescimento de outros skills, mas sim no técnico. Então, se você quer manter esses skills, quanto mais pegar, melhor, né? Sempre e quando você dê visibilidade a isso. Não esquecer da parte de dar visibilidade, de apontar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Até para você mesmo apontar, né? Eu fiz esse projeto staff aqui, eu resolvi esse problema lá. Mas entra num ponto que acho que alguém comentou, não sei se está aqui, que falou assim, no banheiro eu lembrei de uma solução. Cara, a pior coisa é você ficar querendo resolver, e você vai dormir com o problema, acorda, então você não acaba. E depois que você resolve esse, aparece outro, né? Daí cai na sua mão também. Não, acontece muito comigo. Eu tenho muita dificuldade também. Tá, como que eu acho esse equilíbrio? Você entendeu? Beleza, eu tô evoluindo bastante no técnico, cada vez problemas mais cabeludos, né? Mas, poxa, eu também tenho que prestar atenção, tenho que... eu não sei quem comentou, né? Poxa, como é que eu vou deixar isso visível? Né? Poxa, às vezes eu tô low profile demais. Então, é importante isso, né? De alguma forma você deixar visível. Rodrigo, a parte que você falou, né, de codar, né? Às vezes até você está trabalhando, está codando, mas você não está codando tanto em coisas que você gostaria. Uma coisa que me ajuda, claro, né, quando eu estou com tempo, né, é fazer algum pet project, né? É uma faca de dois gumes isso, porque é uma coisa que vai tomar tempo, às vezes acaba causando até algum estresse, né? Mas ajuda com essa sensação de realização, né?
Pelo menos eu faço isso algumas vezes, né? Mas eu tento balancear para não fazer demais, né? Até porque a minha realidade hoje é diferente de alguns anos atrás, né? Já tenho que dedicar tempo para a família, outras coisas, então. Mas é uma coisa, assim, que pelo menos me ajuda. Sim, isso do Pet Project é bem verdade. Eu consegui, felizmente, eu consegui criar uns dentro da empresa também, né? Fazendo tooling. Então, tem uns toolings lá que eu fiz e mantenho, e quando eu quero codar, eu foco mais neles. Esse é o melhor de dois mundos, né? Bem bacana essa ideia. Né? O problema é que, assim, é um trabalho de baixo... Hoje ele tem baixo impacto, porque já está funcionando e está lá, já atende. Então, vira um snack no final do dia. Hoje, a maioria das vezes, a lib está estável, por que você vai ficar lá otimizando ela? Então, mas de vez em quando eu vou lá, tenho uma inspiração, faço alguma versão nova. Fala aí, galera, ó, o que vocês acham disso aqui? Maneiro. Muito bom. Bacana. Uma coisa que o Alberto comentou, que eu já falei numa outra e que eu acho que é muito importante, é sobre o tempo para a família, né? Eu acho que independente de se você tem família ou não, você, como sênior no caso meu, ou sênior plus, se você quiser chamar assim, ou dos staffs, eu acho que é muito importante manter um respeito para o horário, tanto no passar de mais como no passar de menos, né? Porque no final a gente é exemplo dos outros. E também, tanto como seniors como staff, somos um espelho e uns mentores para pessoas menos experientes. Se você passar a ideia de que só você vai crescer se você fazer horas que nem um doido, cara, que tipo de sociedade estamos criando, né? Vamos com calma. Se você quer estudar fora do horário, beleza, estuda. Mas não trabalha, cara. Deixa o trabalho para trabalhar nas 8 horas que tem, não mais. No final tem que fazer o seu trabalho nesse tempo e se depois você quer estudar, beleza, mas só. Ele fala, né, Uri, da liderança pelo exemplo, né? Eu Exato. acho que lá nos primeiros capítulos ele fala muito disso. Então, cara, tem que ser exemplo bom. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento aos maus hábitos que a gente tem e procurar sempre ser um bom exemplo, cara. E se em algum momento a gente perceber que a gente está fazendo coisas que não são saudáveis ou sei lá, qualquer tipo de comportamento ruim, a gente tem que ser o primeiro a ser vigilante e parar com isso. Nesse momento que a gente descobrir, tá ligado? Ou de receber o feedback, que a gente descubra por nós mesmos, né? E saber ouvir os feedbacks. Sim. É isso? Mais alguma consideração? Fechou? Galera, foi então um prazer estar com vocês aqui toda essa quarta-feira, ao longo dessas 7 semanas? 6 semanas, não sei quanto deu. 6, né? 6 capítulos, 6 semanas. Mais um foi 2 vezes, 7 semanas. Mais um falamos 5 capítulos, então volta para 6 semanas. Pronto. Valeu. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer e a gente não vai parar por aqui, com certeza. Tá bom? Obrigada. Foi bom também participar. Gostei bastante, galera. Valeu pela oportunidade. Deixa eu parar de gravar aqui.